Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Como está você? Como está a sua família? Mais uma noite, nós estamos aqui às 8 horas da noite em ponto para liberar uma palavra de Deus para o seu coração, para nós estar falando algo de novidade aqui, né, Átila? Algo maravilhoso para você, para sua família, você que está nos acompanhando aí pelo Instagram e da Caçula FM. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Você também que está no Instagram e no YouTube aí, nos acompanhando pelo nosso podcast do Neurocast. Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero agradecer você que tem nos acompanhado lá no Instagram. Graças a Deus, essa semana, para ser mais exato, hoje, ontem nós conseguimos o selo de verificação lá no YouTube. Então eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem curtido, que tem comentado, que tem principalmente compartilhado para que venha alcançar vidas. Eu tenho ouvido pessoas falando: ô Raniel, eu tenho gostado, eu tenho assistido, vamos mais pra frente, vamos crescer junto. E é isso que a gente está aqui para fazer, né, Átila? Fazer para o reino, crescer o reino. Nós estamos aqui para o reino. Átila, nós estamos aí com o nosso colaborador Átila, que é ali dono da Barbearia Show. Barbearia Show, falei um pouquinho de você e da Barbearia, Átila. Primeiramente, boa noite, pessoal da Caçula FM, a rádio que vem crescendo aqui em Vitória da Conquista, né? Graças a Deus, 87.9, e estamos felizes de estar mais uma vez aqui essa noite para discutir algo de bom para nós e para a vida cristã. E em relação à Barbearia Show, nós estamos ali na Avenida Lagoas, 444, em frente ao atual texto, aberto das 8 às 7 da noite, né? Nós estamos ali para trabalhar e deixar os caras bem bonitão. Deixar o cara, na linha. Então você que é de Vitória da Conquista ou tá passando por Vitória da Conquista e precisa dar um grau no seu cabelo, é só procurar a Átila lá na Barbearia Show, de segunda a sábado, das 8 às 19 horas da noite. Nós contamos com você, gente. Nós estamos hoje com um tema maravilhoso: o sagrado e o secular. Antes disso, eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do Sítio Gileade, Rose, Marcos, Daniel, Avani, Tatiana. Gente, Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer vocês que têm contribuído para que nós possássemos estar aqui mais uma vez falando sobre as coisas da palavra de Deus. Átila, vamos lá. O sagrado e o secular. Átila, nós temos visto aí no mundo afora, falar igual eu falei a primeira vez que a gente chegou aqui, nós temos visto aí no mundo afora as pessoas discutindo sobre o que deve se fazer dentro da igreja, o que não se deve fazer dentro da igreja, como se portar dentro da igreja, como se portar fora da igreja. E hoje a gente trouxe esse tema, né, de sagrado e secular, para a gente estar explicando um pouquinho para quem está nos assistindo aí no Instagram, no YouTube, para quem está aí nos ouvindo aí na Rádio Caçula FM, para quem está nos vendo aí também no nosso podcast sobre esse assunto. Átila, me fala um pouquinho aí sobre o que você acha, a questão aí sobre a questão do cristão no meio secular, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, como o cristão ele realmente deve se portar em meio às coisas que vão acontecendo, né, no nosso dia a dia. Exatamente. Eu quero começar com um texto bíblico. Pode começar, fica à vontade. É sempre bom a gente ter claro que a vida do cristão está pautado nessa regra de fé que é a Bíblia, né? Sim. É a nossa regra de fé e a qual nos acompanha, né? Eu quero começar com um texto bíblico que se encontra em Coríntios capítulo 10, certo, e o versículo 31, que diz assim... Eu já estava aberto aqui, eu nem sabia que você ia ler. Portanto, que com mais, Paulo está dizendo, que bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sim. Então Paulo está dizendo assim, tudo que você fazer, que seja para a glória de Deus, né? E é muito difícil essa questão, Raniel, do cristão, do comportamento em relação aos que estão nos assistindo, que são pessoas, que a gente costuma dizer no jargão cristão, mundanos, né? Então, assim, é muito difícil esse comportamento, é difícil para todo mundo, não vamos deixar de hipocrisia e dizer que é difícil para todo mundo. Você está numa empresa onde você trabalha e você tem um comportamento cristão, dificilmente você não entra numa resenha, numa risada, numa piada, numa conversa, exatamente. Então, assim, às vezes a gente, por muitas vezes a gente nega
E Cristo falou que quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas tem hora que a gente se acovarda mesmo e nega Jesus ali, que não é o certo, claro que não. Mas a gente entra numa resenha, numa bagunça, e aí a mente pesa, a gente volta atrás, se corrige, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, né, na qual nos corrige. Mas é muito difícil. Mas o que Paulo está dizendo? Que comais, que bebeis, fazer tudo para a glória de Deus. Sim. Então esse é o primeiro ponto da vida cristã, que não é uma vida não tão fácil, né? Não é uma vida fácil. E a gente se mantém, a gente tenta se manter nesse caminho de honestidade, de transparência, né? Mas não é fácil uma vida cristã, mas a gente tenta se manter. Átila, é muito complicado hoje a gente. Não estou falando que é impossível, mas é muito difícil hoje, e aí vai da conduta da pessoa ter uma conduta cristã, ter o caráter de Cristo, o caráter transformado por Cristo. É muito difícil hoje a gente ver cristãos, eu estou falando de verdadeiros cristãos, que eles se abstêm de coisa. E a gente tem aquelas pessoas como, eu vou colocar no jargão popular aí, que o pessoal chama essas pessoas de careta. Ah, mas fulano é careta porque não conversa com a gente, fulano é careta. E eu acho que a pessoa se privar, né, de uma conversa, igual você falou aí, a pessoa se privar de uma conversa, se privar de uma resenha ali na hora, que venha a ser saudável também, eu creio que essa pessoa acaba como posso dizer, a pessoa acaba se matando dentro de si mesma, ela acaba se aprisionando, ela acaba se frustrando e vai entrar naquela questão que a gente falou no nosso primeiro podcast aqui, que foi sobre a religiosidade do cristão. O cristão tem muita religiosidade. Sim. E a pessoa acaba ficando presa, a pessoa acaba ficando... E assim, não que a gente vai fazer as mesmas coisas que as pessoas, vou colocar assim, do mundo estão fazendo, mas que nós venhamos também não ser caretas. Exatamente. Entre aspas, que nós não venhamos ser caretas, que nós venhamos ter uma conversa saudável, que nós venhamos ter um diálogo bom com o nosso colega de trabalho. Essa semana mesmo, um colega meu fez uma brincadeira comigo no trabalho, eu fiz uma brincadeira com ele também depois. Então a gente vai trocando assim, conversa, experiência e tal, mas a gente vê nesse meio cristão, pessoas, vamos colocar assim, pessoas mais antigas, né, que têm visto as pessoas como pessoas mundanas, e essas pessoas acabam esquecendo que Cristo, ele veio não para os salvos, mas ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que precisavam de ajuda para voltar para o caminho, aquilo que você falou. A gente tem que sempre nos voltar para o caminho, fazer aquilo que Deus tem determinado sobre a nossa vida e ficar um pouquinho afastado, mas não afastado totalmente, porque isso pode nos prejudicar. Exatamente. E lá você leu aí uma questão, e eu quero falar um pouquinho também sobre algo que eu tinha separado aqui, que na palavra de Deus vai falar sobre uma palavra que é muito importante, sobre a questão como eu posso dizer, Jesus, sobre o sagrado. A gente tem visto também, Átila, muitas igrejas, no contexto geral, eu já até vi um vídeo sobre isso, de um pastor falando sobre igreja com a parede preta. Já ouvi falar. Igreja com parede preta. Primeiro eu vou perguntar a você o que você acha sobre igrejas com parede preta, que tem trazido essas novidades para dentro da igreja. E depois eu quero ler o texto aqui, que é 1 Romanos 12:1, e aí a gente vai colocando algumas situações que tem acontecido no meio cristão. Não estou colocando aqui só questão de parede preta, parede branca, mas algumas questões que têm acontecido no meio cristão e que a gente tem que saber separar aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, e também saber que nem tudo deve ser espiritualizado e também nem tudo deve ser visto como banal. Eu pode tudo também. Não funciona assim. Esse liberalismo, né? Sim, não funciona assim. Tá tudo liberado. Me fala aí um pouquinho, Átila, sobre o que você acha sobre essas questões, né? Parede preta, sobre aquele pessoal, vou colocar assim, o pessoal, mas não quero generalizar, aquele pessoal do meio pentecostal, que a gente vê alguns vídeos que
Falei. Tipo assim, a nossa dificuldade hoje são com boa parte dos jovens, né? Que eles gostam de extravasar, eles gostam de coisa nova. Então, eu vi essa questão da parede preta, acho que na igreja de André Valadão. Tem muitas. Tem muitas, né? Aqui em Conquista mesmo tem muitas. Fazem-se isso para agradar, para atrair um público, Pra né? Um jovem. determinado público, né? Que esse público eles clamam por algo novo, algo diferente, algo que eles não conhecem, entendeu? Tem que trazer essa inovação, tem que trazer essa coisa nova. Pote, você não acha que, uma pergunta, você não acha que, um exemplo, trazer essas inovações para dentro da igreja, é uma pergunta que alguém fez para mim trazer aqui. Sim. Trazer essas coisas para dentro da igreja não é também querer trazer o mundo para dentro da igreja? Então, tem que separar essas questões, sabe? Porque o jovem tá à flor da pele, tá querendo essa coisa nova que eu falei, né? Então, assim, o pastor, o líder religioso, ele tem que ter muito cuidado, entendeu? E eu sigo há 10 anos um pastor muito conhecido pelo Brasil inteiro, é o pastor Kivitz, né, de René Kivitz, Sim. na qual hoje eu não concordo com muitas das visões dele, né, pastor Ed René. Embora eu ache um dos maiores pregadores, mas o Kivitz, ele vem se vendendo por conta dessa pressão. O Kivitz vem se vendendo diante dessa pressão. E qual que é a pressão? A inclusão. A inclusão de quê? A inclusão de tudo, né? Então, o Ed René Kivitz, ele vem sofrendo, não só o Ed René, mas outros pregadores, outros pastores, e os pastores que estiverem me ouvindo agora vai saber de que eu estou falando. Então, existe uma pressão dentro da igreja, de pessoas ricos dentro da igreja, de gente que tem uma condição financeira grande, né? Eles vêm colocando essa pressão nesses pastores para que esses pastores implantem essas inovações. Impondo, né? Impondo. Aí o pastor ele começa a ceder essa pressão e começa a liberar isso, liberar aquilo, por conta dessa pressão dos membros, né? E principalmente aquele membro que ele nasceu ali dentro daquela congregação ou daquela igreja, e muitos pastores estão cedendo nessa pressão e a igreja está virando isso aí que você está vendo, entendeu? Essa coisa do profano dentro da igreja. Você acha que isso tem se tornado uma coisa prejudicial para a igreja? Muito prejudicial, porque parece que a gente está saindo dos trilhos, né? Do que Deus quer para a nossa vida, entendeu? Tem que ter uma diferença, Reniel, que o mundo está nos assistindo, entendeu? O mundo está nos observando. Quando você fala, alguém que está de fora está te olhando, está te observando, o teu comportamento, a tua fala. Então, o cristão, ele deve tomar muito cuidado mesmo. Porque na hora da dificuldade, na hora do sufoco dessa pessoa, ela vai socorrer a quem? Ela vai socorrer você. Que tem uma palavra, sempre tem uma palavra direcionada de Cristo para a vida dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguém está observando a gente, alguém está ouvindo nossa voz, alguém está ouvindo nosso gesto, alguém está ouvindo nosso comportamento. É o que minha mãe fala. A gente está rodeado, e não o que minha mãe fala, mas está na palavra. A gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Sim. Queira pessoas, queira anjos, queira demônios. Então a gente está sendo visto a todo momento. Quer aquilo que a gente faça de bom ou de ruim. E a questão de igreja, essa questão, eu queria voltar um pouquinho para meio de culto. Questão de doutrina, questão de manejo de culto. Como você tem visto a questão do que está acontecendo hoje nas igrejas no geral, principalmente naquele contexto que eu falei aqui sobre o meio pentecostal? Você fala sobre o quê? Sobre a doutrina de culto, como tem acontecido os cultos. Vou dar um exemplo. Hoje eu postei um vídeo para provocar mesmo. Eu postei um vídeo só para ver o que as pessoas iriam falar. E aí algumas pessoas me ligaram, mandaram mensagem: Raniel, como é que você posta um negócio daquele no seu Instagram? Porque as pessoas vão começar a lhe criticar, as pessoas que é do meio pentecostal e tal. Era sobre, não sei se você chegou a ver, eu fiz essa postagem, o nome é Escola de Profetas. Eu vi. Escola de Profetas, onde tinha uma pessoa falando no microfone, né? Uma pessoa falando no microfone. Uma fila de entre aspas, vou colocar aqui entre aspas, aqueles que estão nos assistindo não se sintam ofendidos. Você que viu e que acha que é dessa forma.
uma fila de pessoas, entre aspas, que são profetas, e na frente dessas pessoas estão mais outra fileira de outras pessoas. E aí a pessoa que está no microfone fala 1, 2, 3. Quando no 3, aí as pessoas que estão na fileira, que entre aspas são profetas, elas começam a levantar a mão, a soprar, a fazer pu-pu, e as pessoas que estão na frente começam a cair. E aí depois acontece outras coisinhas lá, a pessoa não consegue que a outra caia, e a pessoa coloca a mão e faz alguma coisa e a pessoa acaba caindo. O que você tem, o que você vê nesse meio pentecostal que tem acontecido hoje? Eu não estou dizendo que é errado uma pessoa, eu estou me explicando aqui porque as pessoas têm que nos entender. Eu não estou dizendo que é errado uma pessoa entrar no mistério, que uma pessoa é errado de falar em línguas. Mas eu estou falando sobre essas questões que têm afligido a igreja. Porque a igreja não é, eu sou a igreja. Não, a gente, para ser igreja, é o contexto geral. Eu sou parte do corpo de Cristo e como parte do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja. Porque eu não sou igreja sozinho. Então, como você vê essa questão, Átila, vou partir para esse lado, depois a gente vai para o lado congregacional de outras igrejas também. Como você tem visto essa questão da igreja pentecostal no meio de cultos assim, né? Eu entendi o que você falou. Veja bem, Reniel, essa questão de preenchimento do culto, eu discordo, cara. Porque assim, esse preenchimento de você colocar coisas que não tem no Evangelho, que os discípulos não replicaram, que é a questão que você falou aí do soprar, do cai-cai, né, que você falou, né? Sim. E isso está acontecendo muito no nosso meio, e principalmente no meio pentecostal, né? Eu acho que é muita pobreza de palavra, de ensino, e realmente nós está faltando preparo, né? Em alguns líderes religiosos, está deixando entrar essa coisa bagunçada no meio pentecostal. Eu acho que ainda dá tempo de corrigir ainda. Já tem volta atrás? Dá tempo, claro que dá tempo, cara. As gerações, elas são muito abertas, elas são muito inteligentes, entendeu? Então eu acho que começou essa bagunça, principalmente no meio pentecostal, onde você falou. E essa prática não é mais do que a prática de hipnose e psiquismo, entendeu? Eles trabalham muito com isso, com essa questão do sopro, o soprar e a pessoa cair. Isso, na verdade, não tem base no Evangelho de Jesus. Você olha para os discípulos, você não vai ver os discípulos fazendo nada disso, entendeu? Isso é uma criação e uma interpretação totalmente errônea do texto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, entendeu? Quando fala do dia de Pentecostes. Então, assim, toda essa construção que a igreja pentecostal trouxe, desses movimentos, elas não têm base nenhuma em Cristo, não tem espaço em Cristo, entendeu? Eu acho que o culto, ele é a palavra e louvor. Quando você começa a implementar essas questões, eu estava ouvindo... Paulo vai falar em Romanos 12, né? Para falar assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu passei um tempão da minha vida também ouvindo um dos maiores pregadores do Brasil, que é o Augusto Nicodemos. Nicodemos fala todas essas questões de fala pro teu irmão, vira pro teu irmão e fala isso. Dê um abraço no teu irmão. Catuca teu irmão, pega o nome do teu irmão, balão e balança teu irmão. E muitas das vezes ali, cara, você abraça uma pessoa que você nem conhece, entendeu? Quer dizer, isso é preenchimento para o culto, quando na verdade o culto só precisa da palavra do louvor. Pega na mão do teu irmão, que tá do teu lado aí agora. Pega aí agora. Deus fala assim pra ele, Deus vai te abençoar. E aí, às vezes, você tem do seu lado direito, ou do seu lado esquerdo, um cara muito ciumento. Aí você pega na mão da esposa dele aí, cara. Então, assim, é uma questão muito complicada dentro da igreja. Então, eu acho que isso são preenchimentos de culto, quando na verdade a gente só precisa dessa palavra que eu adoro, cara. Eu acho muito gostoso você desmiuçar essa palavra, você entrar num texto bíblico. Um dos textos que eu acho mais bonito, que é o texto da mulher a samaritana, capítulo 4 de João. A gente falou aqui também, né? Você aprofunda nesses textos, você começa a construir uma história linda. Então, assim, eu acho muito bonito quando o pregador ele começa a falar de Jesus, falar da peregrinação de Jesus, contar as histórias. Quando fala de fato de Cristo, né? De Cristo, exatamente. Que deixa de ser uma mensagem homocêntrica, não sei se é assim que fala. É assim que fala?
quando A mensagem não é direcionada a Cristo, né? a Cristo, que tem a mensagem cristocêntrica e a mensagem pro homem, voltada pro homem. Aí, Egocêntrica, que é voltada pro ego do homem. exatamente. Eu vi, aí para entrar do assunto aqui, eu vi uma história do padre Fábio de Mello uma vez, né? Ele contando que ele era o padre da Globo, né? O padre. A Globo sempre tem um padre, sempre apresenta uma pessoa para estar ali nos holofotes, né? E aí, ele contando no testemunho dele, que ele era um cara sem tempo para a família, sem tempo para a mãe, para a irmã, que a irmã sempre convidava ele para um jantar, para um almoço, e ele dizia assim, não tenho tempo porque eu tenho um show em tal lugar. Abria-se a agenda de show do Fábio de Mello, ele tinha 27 shows por mês, 25. Era o padre que viajava praticamente o Brasil inteiro. E aí, num desses convites que a irmã sempre fazia para ele, de estar almoçando com ele, Fábio, almoça com a gente está com saudade de você e tal. E aí ele dizia que não tinha tempo. Quando foi um dia, a irmã sofreu um acidente de carro e morreu. Aí ele vai fazer a reflexão de tudo que ele perdeu, entendeu? Tudo que ele perdeu. Então, assim, aí ele canta a música lá do Tim Maia, não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti, de tristeza eu vou viver, que a Deus não pude dar. Entendeu? Assim, então, a gente tem que viver uma vida, Raniel, em Cristo. E tudo que a gente fazer é em prol desse Deus, cara, vivo, que a gente crê nele, entendeu? Então a gente pode ter nossas alegrias aqui, na vida secular, mas que ela não saia dos padrões cristãos, entendeu? Não é que eu estou dizendo que dentro do culto não pode ter uma alegria, não pode ter uma risada, não pode ter uma brincadeira, tem que ter, mas que ela não perde o foco da palavra, entendeu? Eu sou contra muito esses preenchimentos que existem dentro das congregações. Você acha que isso é uma regra, Átila? O que é uma Vai regra? ser seguida? Essa questão, né, de um cristão, que você falou aí agora, sobre ele dele sempre participar, mas participar com cautela. Cara, tudo com cautela, exatamente, tudo com base em Cristo, entendeu? Eu só penso dessa forma. Porque Cristo também trouxe um ensinamento que, assim, quando a gente vai olhar para Cristo e pela história de Cristo, a gente vê que Cristo ele não se absteve das pessoas ruins, das pessoas que estavam no caminho errado. Pelo contrário, ele chamava para perto. Eu acho que é o mais difícil hoje, que tem acontecido nas igrejas, é as pessoas conseguirem chamar as pessoas que estão com dificuldade, que estão com amargura no coração, tem passado assim por situações errôneas, vou dizer assim, para perto. Hoje se vê pastores que não têm feito aquilo que Cristo fez. Eu vou dar um exemplo aqui e na palavra de Deus vai falar sobre 3 parábolas. Uma é sobre a dracma que se perdeu dentro de casa, a segunda é da ovelha que se perde, o pastor vai lá, busca a ovelha e atrás de volta. Não, eu acho que eu troquei. A segunda é do filho que sai de casa e volta, a terceira é da ovelha que... Alguma coisa assim, só sei que é da ovelha... Você tá falando do filho pródigo, né? Não, é porque tem 3 parábolas. Uma parábola é da dracma que se perde dentro de casa. A mulher vai, varre, acende a luz, varre, acha as dracmas, depois chama as suas amigas para comemorar porque achou a dracma. Sim. Depois, na segunda parábola, fala do filho que vai, pede a herança pro seu pai, vai, sai pelo mundo afora, gasta tudo que tinha, e ele percebe que na casa do pai dele os escravos viviam melhor do que ele estava vivendo, porque o dia dele tinha acabado, ele volta para casa do pai, o pai percebe aquilo e o pai o recebe de volta. E tem a parábola da ovelha que se perde e o pastor vai buscar. Muitas das vezes o que tem acontecido é o seguinte, presta atenção o que tem acontecido. Sim. A ovelha tem se perdido e o pastor acha que é o filho pródigo, que ele já conhece, tem que voltar. Mas existem pessoas que são ovelhas e pela sua inocência ela acaba se perdendo no meio daquelas pessoas que elas estão dentro de casa, que foi o caso da dracma que se perdeu dentro de casa. Sim. Só que os pastores, eles esquecem
que existem essas pessoas que podem até estar no culto, podem até estar presente, podem até orar, podem até pregar, mas estão perdidas dentro do rebanho. Estão perdidas lá dentro. Exatamente. Porque estão perdidas, não é a questão de ser perdido fisicamente, mas a questão de estar perdido em uma forma de pensar, em um dogma que foi instalado no drive da pessoa, na mente da pessoa. E tem também aquela pessoa que tá perdida lá fora, mas ela tá perdida lá fora não é por conta que ela se perdeu pela inocência, assim como a ovelha, mas porque ela quis se perder. Ela foi sabendo certo. Mas tem pessoas também que tá lá fora que se perderam por inocência, assim como a ovelha. E os pastores não querem ir atrás dessas ovelhas que se perderam pela inocência. Então o que tem acontecido hoje nas igrejas é que, que existem pastores, e muitos pastores, que não têm tido aquilo que a palavra fala que a gente tem que ter, que é o discernimento de espírito. Aquilo que realmente deve ser feito, aquilo que não deve ser feito, aquilo que ele deve fazer, aonde ele deve alcançar, quem ele deve recorrer. E o que mais se vê hoje é Deus não está mais se revelando da forma que ele se revelava antes. Você pode ver aí, há anos atrás como as igrejas eram, Deus se fazia realmente dentro das igrejas, as pessoas choravam, as pessoas se aquebrantavam. Hoje não se vê mais, não que não se vê, mas não se vê com tanta constância como tinha antigamente. O amor dos pastores, o amor dos missionários, o amor das pessoas que estão dentro da igreja tem se esfriado. E a questão hoje, que eu vou tirar um pouco do meio pentecostal que a gente falou, e trazer para a igreja mais contemporânea, a igreja batista, a igreja quadrangular, as igrejas, né, que são mais tradicionais, eu digo no termo de agir, essas igrejas também existem pastores que estão dessa forma, Átila, que estão se deixando levar, igual você falou, pela pressão que tem colocado nesses pastores. E estão se esquecendo que o pastor está ali não para comer uma pressão de um membro, mas ele está ali para direcionar aquela ovelha. E por isso, Reniel, que você tem, diante de tudo que você falou, você tem muitos pastores doentes, né? Porque estão cedendo nessa pressão e às vezes mais doente que as ovelhas. Exatamente. Aí estão cedendo essa pressão e essa pressão ela está fazendo mal para esse pastor, entendeu? E ele precisa urgentemente voltar, entendeu? Voltar aos padrões que Deus quer para a vida dele, entendeu? Para a vida do seu povo. Então, assim, não adianta essa coisa de frouxar demais. Eu também sou contra esse liberalismo demais, trazer esse liberalismo, entendeu? Eu acho que as ovelhas precisam de um pastorzão que seja entendedor. Hoje por exemplo, eu tenho uma página que eu acompanho, Crente Aranha. Ali é uma denúncia, né? Uma denúncia do que está acontecendo no nosso meio. Como os pastores se perderam, cara. Tu falou aí, eu lembrei de um vídeo. Então, assim, virou uma coisa muito bagunçada, sabe? Aquela coisa muito bagunçada. Então a gente precisa voltar para cá. Porque senão o mundo não vai. O mundo já está confuso, cara. Eu tenho um colega que fala assim, cara, os cristãos ficaram burros. Desculpa a expressão. É verdade. Exatamente, ficaram burros. Eu falei, cara, mas não é assim, não pode generalizar. Tem uma linha de cristão que se você conversar, você vai querer passar o dia todo com ele, conversando, entendeu? Era Jesus falando, alguém disse assim, da boca dele não sai palavra, sai melodia da boca dele. Então tem um grupo de cristão, não vou dizer assim, mais evoluído, mas um pessoal mais, tem um conhecimento mais avançado, cara. E de modo que se você parar meia hora para conversar com essa pessoa, da boca dele não vai sair bobagem, entendeu? E eu não falo nem pessoas que são avançadas em conhecimento, eu falo de pessoas que prezam a verdade, que eu vou dizer assim, a realidade, que prezam para aquilo que é certo. Por exemplo, na Bíblia fala que é errado roubar, certo? Não roubarás. Não roubarás. Na Bíblia fala que é errado a prostituição. Sim. A Bíblia fala que é errado muitas coisas. Então, se na Bíblia fala que é errado, na minha vida eu vou ter isso como certo? Não tem como, pô. Então é aquilo que eu quero completar aqui. As pessoas hoje, que você falou dessas pessoas que estão um pouco mais evoluídas na questão de conhecimento,
Eu não falo nem que é o conhecimento em si, que tem também uma certa quantidade de conhecimento a mais. Só que não é nem o conhecimento em si, mas é também a conduta verdadeira diante da luz da palavra. Você não acha? Sim, sim. Houve eu não vou mudar de assunto, não. Houve um tempo na minha vida que o meu conhecimento era muito baixo diante de Deus, Limitado. limitado. E por meu irmão vir me visitar em Tororó era meio chato, porque eu só queria falar de usos e costumes, só queria falar de batom, queria falar de roupa, de veste, era uma coisa muito louca, sabe? Coisa muito louca. Mas aquilo ali foi uma base do ensino que eu recebi, entendeu? O ensino pobre, entendeu? Hoje você tem em nosso meio muitos anões na fé, aniquilando Deus, Sim. deixando Deus pequeno, quando na verdade Deus é grande. Isaías fala que ele descansa os pés dele sobre a terra, então o nosso Deus é muito grande. Então, assim, agora essa construção, Raniel, todo erro está na base, entendeu? O que eu costumo falar. Então, se você tem um pastor preparado para ensinar, você tem ovelhas também muito gigantes no conhecimento, entendeu? Sim. Então, assim, quando eu paro para conversar com cristãos que não têm conhecimento sobre Cristo, é uma conversa. Quando eu paro para conversar com um cristão aberto, que tem conhecimento, é outro papo, entendeu? Então, assim, claro que a gente não despreza ninguém, nem Cristo desprezou ninguém. Mas, assim, o conhecimento é muito bom, muito gostoso. E quando alguém me pergunta assim, eu quero frequentar a igreja, eu falei, frequenta a igreja, cara, que tem uma base, que tem um conhecimento, que tem um pastorzão. Igreja séria, né? Uma Igual a igreja gente falou séria, aqui no entendeu? primeiro programa. Que aí você vai ganhar muito no conhecimento. Átila, eu quero agradecer aqui, Jamil, que eu acabei esquecendo de agradecer, Jamil que tá ali nas câmeras, Jamil que tá aí na sonoplastia, eu quero agradecer você, Jamil, a pastora Lourdes também que tá ali, sempre divulgando ali, manda pra um, manda pra outro, vai começar o programa, vai começar o podcast, vai começar a live, e eu quero agradecer a pastora Lourdes. E agora nós vamos entrar num breve intervalo, coisa rápida, pra gente já voltar aqui com outro assunto. Esse é quase que o hino oficial. O mesmo tema, mas com outro assunto que você vai edificar a sua vida. Gente, muito obrigado você que tem nos acompanhado. Eu quero agradecer você não vai morrer. Chegou agora e tem você vai ver todas as promessas de Deus pra tua vida. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado lá no Instagram. Família, Raniel, em nome de Jesus. Nós alcançamos aí o nosso selo de verificado lá no Instagram. Veja como eu fiquei feliz. Maravilha. Oxi! Eu quase pulei essa muleira no teto lá de casa, então feliz que eu fiquei. Quero agradecer você, porque isso tem acontecido, não é por minha causa, não é por causa de Átila, mas é por causa de você. Eu quero agradecer você, Raniel Reais. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Deus abençoe a sua vida. Já já a gente volta. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos.
para Jesus. Olha para esse Deus de amor que enviou o seu único filho para te salvar. Olha, Ele vai levar a bom termo aquilo que te concede, e nenhuma das suas promessas hão de falhar, em nome de Jesus. Receba, olha para Ele. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Quem Ele é? Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha. Que mais? Eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo no que vejo, mas vivo no que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Que começou. Fala. Ele não vai se esquecer de nenhum detalhe, nenhum, mas Ele vai te surpreender nas coisas que Ele vai fazer na sua vida. Enquanto não houver terminado, eu não vivo no que vejo, mas vivo no que creio. Se Ele é
Estamos de volta aqui com o nosso Neurocast na Rádio Caçula FM. Muito obrigado você que ficou aí no Instagram aí, nos ouvindo até agora conversar aqui pra gente retornar. Átila, eu tenho uma pergunta pra você, a gente tava falando sobre outra coisa aqui, mas a gente vai retornar. Vamos retornar manda aqui. aí. Você acha que viver uma vida cristã nos tempos de hoje, nos tempos modernos, é fácil? Não é. O que é fácil? Casamento não é fácil, nada é fácil. Construir não é fácil. Castidade não é fácil. Castidade não é fácil. Nada é fácil. Agora, Deus estabeleceu princípios para que a gente caminhasse nele. Né? Um mundo sem regras e todo mundo que quiser fazer o que quer, que bem querer, aí vira bagunça. Aquele que Jesus vai falar, aquele que quiser vir após mim, toma sua cruz, siga. Exatamente. Negue-se a si mesmo E siga. e siga. Né? Então, assim, Deus estabeleceu os princípios e regras para a gente andar neles, entendeu? A gente não pode negociar isso aí. Então, eu acho que uma vida diante de Deus, pautada nos caminhos dele, eu acho que é sucesso, entendeu? E sempre desviando daquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Você acha a questão das tradições, como fica nessa questão aí de igreja, questão de como equilibrar aí o meio secular e o meio cristão? Eu acho que essa questão, eu acho que você tem que ser exemplo em tudo que você faz. Né? Claro que nós não somos perfeitos, nós vamos chegar a uma situação de perfeição quando nós estiver em outra dimensão. Né? Tiver na glória. Tiver na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui e fazer todo esforço é bem agradável e saudável para sempre estar desviando daquilo que é mal. Um tema polêmico, acho. Tema polêmico. Que as pessoas gostam e não gostam também de falar. A inclusão dentro da igreja. Isso é um problema. Como ela realmente deve ser feita e se deve ser feita, né? O que eu citei aqui mais cedo, o Ed Kivitz, que eu cito há 10 anos, Sim. ele falou de atualização da Bíblia. Quando ele falou de atualização da Bíblia, ele cita os homossexuais, né, que ele tenta dizer que precisamos incluir os homossexuais, né, dentro da igreja, e a igreja precisa acolher, né, essas pessoas. Acolher sim, eu aí- concordo. Nessa parte de acolher sim. Exatamente, como acolhe todos, né? Como Cristo acolhe todos. Mas essa inclusão de modo geral, de trazer tudo para a igreja. Hoje você tem igreja Bola de Neve, você tem a igreja da pastora, acho que no Rio de Janeiro, a Ana Rode, né? Ana Rode, de querer fazer igreja para todos, em nome de Deus, essa coisa muito perigosa. Né? E é o que eu falei, Deus estabeleceu regras para a gente andar nessas condições, mas não nesse liberalismo total, porque senão a coisa vai tomar um Tem pouco. até afetado. E tem tomado esse rumo, né? Se achar que tudo é normal, tudo pode, essa coisa é muito perigosa. Entendeu? E leva toda a bandeira, você dizer amém, levanta a bandeira aqui, amém, levanta outra, amém. Todo mundo vai querer ser benefício daqui a pouco. Entendeu? E essa coisa vai tentar desnortear. E pastores e líderes religiosos têm que tomar muito cuidado, é o que eu venho falando sempre, tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente coloca todo mundo a perder. Acaba que vai prejudicando o corpo de Cristo. Exatamente. É Aí o mundo fica confuso, né? Quem é quem aqui? E agora? Como é que desse Exatamente. jeito. Será que eu tô andando com o certo ou será que eu tô andando com o A errado? Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, né? Os Sim. dois podem cair no mesmo abismo, né? Sim. Tem até uma história uma vez que alguém contou pra mim. Eu não sei se eu vou saber contar do jeito que é a história, mas eu vou tentar contar aqui. Tinha um cego que tava querendo atravessar a rua. E aí ele começou a atravessar. E aí tinha um buraco. E aí ele cai dentro desse buraco. E ele fala, me ajuda, me ajuda. Atrás dele vinha outro cego. E aí o cego foi com a bengalazinha, né? Tá cutucando ele, que tá caindo no buraco. E aí esse outro cego cai também lá dentro do buraco. Fica os dois lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí veio um outro cego.
E o cego lá tá com a muletinha também. A muletinha não, como é que eu não? A bengalazinha tá batendo no chão pra. Né? Cai no buraco também. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Foi 7 cegos, um em sequência do outro. E aí depois veio um cego acompanhado com uma pessoa que via, mas não falava. E aí a pessoa que tava acompanhando o cego, o cego foi bater na muleta, e aí eu vou entrar no que eu vou falar aqui. O oitavo cego bateu na muleta, e a pessoa que via, mas não falava, porque era muda. E a pessoa tava do lado, ó, não falava, né, mas tentava ir guiando o cego, e o cego queria ser independente. Ele queria ir sozinho e a pessoa só ia orientando ele, só que a pessoa era muda, não conseguia orientar. E o cego estava indo pro mesmo caminho, pro buraco. E aí a pessoa que era muda não conseguia falar para ele que ele estava indo pro buraco, e o cego cai de novo. E aí o cego vai e pergunta pro mudo: por que você não falou que eu ia cair no buraco? Aí o mudo não conseguiu responder. Então muitas das vezes o que acontece também não é questão só de cego andar com cego. É você saber andar com quem pode acrescentar na sua vida. Eu costumo dizer isso. Que, um exemplo, se você pode fazer com que eu venha crescer e que eu venha fazer com que você venha crescer e nós venhamos crescer juntos, a gente deve fazer uma aliança para que nós possamos fazer isso a favor do reino. Se eu sou falho em algo e você pode me ajudar em algo que eu sou falho, Átila, eu vou procurar caminhar junto com você. É algo que eu costumo muito de ouvir algumas coisas de Pablo Marçal, e é aquilo que ele costuma dizer: eu andar com você porque eu sou interessante, não interesseiro. Então eu busco bastante buscar aquilo que Deus tem determinado, é aquilo que eu falei aqui a respeito do cego. Não seja um cego acompanhado de um mudo, pelo amor de Jeová. E você que é mudo, não seja acompanhado também pelo cego, que não vai dar muito certo. Né, Átila? Gente, você que tem nos visto aí, acompanhado a gente até agora, eu quero agradecer você. Faltam 9 minutos pra gente encerrar. Átila, dá aí aquela finalização aí que você sempre dá pra gente estar encerrando daqui a pouco. Então, eu sei que você falou que queria tocar num assunto sobre música cristã. Sim. As músicas que estão surgindo hoje no meio gospel, né? E como é que define essa coisa? Se é um louvor a Deus, se é um louvor ao homem, erros teológicos, né? Muitos erros teológicos. E eu lembro quando eu não era cristão, você ouvia, eu gostava muito de música sertaneja, né? E essas músicas, Raniel, elas construíam. Ela falava de um amor único, falava de um amor entre duas pessoas. E era muito letras construtivas, né, muitas das vezes. Então, a música, a letra, ela tem esse poder de construir e destruir. Então, eu acredito o seguinte, que nosso povo, cristão, eles foram destruídos também através das letras também. Porque o cara tá ouvindo uma música para massagear o ego, que não tem nada a ver com palavra, com pão. E essa letra, ela, muitas das vezes, ela pode levar o homem a emoção, de desvio de caráter. E foram construídas muitas letras no nosso meio que não tem nada a ver com Deus, entendeu? Tem a ver com o homem, né? E uma nova história Deus tem para mim, Fernandinho, por exemplo. Que história que Deus tem para mim? Uma nova história que Deus tem para mim? A história é a mesma, de Jesus se apresentando para os homens, vindo do céu, vindo de Deus, morrendo pela humanidade, morrendo numa cruz de madeira, ali entregando sua vida em prol do homem, do ser humano. E a história é essa: Deus oferecendo, através de Jesus Cristo, a salvação para o homem. Então Deus não tem uma nova história, entendeu? Então são letras que desconstrói o que Cristo nos trouxe. Eu acho que eu lhe interromper aqui um pouquinho. Eu vou falar um pouco que você falou dessa letra. Você não acha que essa letra... Não estou dizendo que você está certo, nem que eu estou certo. Mas essa letra, a questão de que Fernandinho vai cantar uma nova história Deus tem pra mim.
se a gente for analisar o contexto, não é o contexto de uma pessoa que está lá no mundo, que veio do mundo, até porque ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a história de Abraão, que Abraão estava na casa dos seus pais, e eles vendiam ídolos, e eles estavam no meio que era tido como um meio de idolatria, e aí Deus ele chama Abraão para viver uma nova história, e é sobre isso que a música fala, para deixar as coisas ruins, antigas, e começar a viver uma nova história daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Eu creio que é essa a interpretação, né? Não, música. Eu não vejo com essa interpretação sua, não. Mas assim, eu me apego muito à oração de Jesus. Como é que é a oração? Ele diz que o pão é nosso, diz que o Pai é nosso, ele coloca tudo no plural, né? Então, assim, tudo é pra gente, tudo é por nós, tudo é pra nós. Então, pra mim, essa letra é pra mim, pra meu umbigo, pra minha satisfação, só pra mim, então eu não curto muito essa coisa. Entendeu? Entendi. E aí tem outras letras que quem te viu na prova não te ajudou. Aí também eu não concordo, nessa daí também não concordo. Aí tem outras letras mais que não tem condição, bicho. Tem também erros da escritura, né? Querem trazer um sentido, mas acabam prejudicando. Um exemplo, aquela música. A gente não tá aqui pra criticar ninguém. Igual aquele rapaz que faz os vídeos na internet. E eu não tô aqui pra criticar ninguém. É a minha opinião. Ele vai. E a gente. Aquela música lá de Jefferson Estuelo que fala assim, ó, num piscar de olhos acontecerá e a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Houve um errinho aí, eu creio que na construção da música, porque o que acontece num piscar de olhos não é o arrebatamento, até porque. Se a gente for, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, a gente vai trazer depois a questão sobre a vinda de Cristo. Mas um piscar de olhos que vai acontecer não é o arrebatamento, e sim a transformação dos corpos daqueles que estarão com Cristo em corpos glorificados. Então a gente tem visto letras que têm se deturpado no meio do caminho, tem pegado um outro sentido que não é aquilo que realmente deve trazer sentido, dizer igual... eu falei aqui no início, não apenas trazer mensagens cristocêntricas, mas principalmente canções cristocêntricas. Porque existe a diferença de eu querer glorificar o nome do Senhor e eu querer a minha própria glória, o egocentrismo. Então a gente tem que deixar o nosso eu de lado e começar a voltar mais para Cristo. A gente ir na igreja e ver louvores que realmente adoram a Deus. Literalmente, que eu até amo uma música, sou apaixonado por uma música, aquela música que fala assim, ó, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. É antigo? Mais antiga que eu. A Deus toda a glória. Então a gente tem que trazer essas canções, e eu gosto de cantar essas canções antigas. Minha mãe, meu pai, as pessoas que convivem comigo. Da harpa cristã harpa também, cristã, cantor cristão, esses mais antigos. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Músicas que são realmente cristocêntricas e que deixam de trazer a glória para o homem. Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Uma nova criatura. Gente, é claro que fala sobre Deus, mas não está falando para Deus, não é um louvor a Deus. Eu costumo de dizer que não que a palavra não seja importante. E que a oração não seja importante. Mas um principal fator no culto é a adoração. E qual o momento de adoração no culto? É o louvor. É o único momento no culto que é do homem para Deus. Você pode observar, durante a oração é você pedindo de Deus para a terra. No momento que está tendo a palavra, é Deus falando com o homem. Mas o único momento no culto, Átila, que tem do homem oferecendo algo para Deus é no momento do louvor. Então a gente tem que trazer isso para as nossas vidas. Exatamente. Átila, falta 2 minutos e eu vou começar os agradecimentos, depois você faz os seus. Gente, eu quero agradecer você que ficou até agora com a gente aí no Instagram, no YouTube, que tem aí junto com a gente aí, nos acompanhado aqui no Neurocast, na Rádio Caçula FM. Deus abençoe a sua vida, Deus possa lhe abençoar ricamente. Não se esqueça, todos os dias pela manhã nós estamos com a palavra de Deus para o seu coração e com oração pela sua vida
para que Deus possa lhe abençoar grandemente lá no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Kawaii. É só você pesquisar Raniel S. Ferraz, Raniel Ferraz ou Raniel S. Ferraz. Gente, é algo tremendo de Deus. Deus tem palavra para o seu coração, Deus tem uma oração para a sua vida, para que a gente possa crescer junto exponencialmente, porque nós estamos aqui para fazer para o reino, para fazer para Cristo. Eu quero agradecer você também aí o pessoal aí do Sítio Gileade, que tem contribuído aí com a gente. Átila lá com a Barbearia Show. Fala de novo, Átila, da barbearia. Barbearia Show, aberto das 8 às 7 da noite. E estamos ali para atender você. Na Avenida Alagoas, 444. 444. Então você que é de Vitória da Conquista ou tá passando, que mora perto, vai lá, porque a Átila lá tá pronto, né, Átila? Para lhe atender. Gente, muito obrigado. Obrigado, Jamile. Obrigado, pastor Lourdes. Muito obrigado você que ficou até agora às 9 horas da noite. Deus abençoe a sua vida. Em breve nós estaremos aqui para falar mais algo de Deus para o seu coração. Deus abençoe a sua vida e eu não posso deixar de finalizar daquela forma. Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.